Eu convido vocês agora a fecharem seus olhos, para que a gente possa se interiorizar, buscando elevar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, tranquilizar nossas mentes, e dessa forma trazer harmonia, serenidade, para que possamos, nesse bate-papo que teremos, absorver tudo aquilo que de melhor nos possa ser trazido. Agradecemos, Divino Pai, a oportunidade que nos oferta agora, pedindo para que conosco esteja, para que mais conscientes, mais focados, estejamos para nos responsabilizar por tudo aquilo que hoje já nos permitimos agir em nossas vidas. Que tenhamos mais discernimento, mais confiança, mais amorosidade, mais carinho, serenidade nas escolhas que fizermos. E assim, na tua companhia, agradecemos mais uma vez por tudo. Que assim seja. Boa noite. Bem, eu gostaria de começar a conversar hoje, antes de entrar direto no tema, para que a gente tivesse uma forma mais, assim, de se focar, acho que é essa a palavra, naquilo que esse curso, que é uma visão espiritualizada dos 10 mandamentos, está nos possibilitando. Para quem vem acompanhando o curso, vocês vão poder lembrar, acredito eu, que nas palestras anteriores, tudo que foi trazido também falou de responsabilidade. Porque pode parecer estranho e pode parecer um tanto quanto pesada a palavra responsabilidade, mas nós não temos como fugir dela. Então, a partir do momento que nós começamos a ter um pouquinho mais de consciência das coisas, de compreensão das coisas, a responsabilidade, ela começa a fazer parte e trazer para nós a clareza que a gente precisa ter, numa tomada de consciência daquilo que é e daquilo que não é importante. Então, relembrando, a gente começou, e a proposta é falar dos 10 mandamentos, nós começamos a ouvir sobre o amar a Deus sobre todas as coisas. Qual a nossa responsabilidade a partir do momento em que nós reconhecemos que existe um Criador? Esse Criador que nos deu de tudo e que, de certa forma, nem nos cobra nada, porque ele nos deu também a liberdade de escolhermos como trilhar nossos caminhos, de fazermos nossas escolhas, de utilizarmos o nosso livre-arbítrio e seguirmos nesse aprendizado, que é a nossa proposta enquanto encarnados. Nós tivemos depois o segundo mandamento, que é não falar seu nome em vão. Eu estou falando de uma maneira bem mais simples, né? Senão a gente complica tudo e aí não dá certo. Dentro do que foi trazido na palestra sobre esse tema, e juntando ao que a gente já entende como sendo nós filhos, criaturas divinas, filhos desse Pai de amor e de bondade, nós já trazemos no nosso DNA, esse amor desse Pai. Então, esse honrar esse Pai é de nossa responsabilidade, porque nós temos o seu nome no nosso DNA, certo? Nós tivemos depois essa interiorização espiritual, que era santificar, de certa forma, o sábado, né? Mas aí, qual é a nossa responsabilidade? Santificar um dia? Não. A nossa responsabilidade é entender aonde
nós estamos focando tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós já compreendemos, sendo criaturas divinas, com um Pai que é todo amor, com a intenção de estarmos sempre relembrando no nosso DNA essa parcela divina, essa essência divina que faz parte de nós, e essa interiorização de acreditarmos coparticipantes de toda essa criação, de toda essa obra divina. Ok? Bom, depois nós tivemos, e infelizmente eu não assisti essa palestra, mas eu tenho certeza que vocês devem ter aprendido muito, que diz respeito a honrar nossos pais, pais e mães. Qual a nossa responsabilidade em valorizarmos aqueles que nos deram a oportunidade de aqui estarmos? Ou se não foram eles que nos cuidaram, aqueles que nos orientaram, aqueles que nos auxiliaram nos primeiros passos aqui. Somos responsáveis por tudo isso. E aí, o tema hoje fala de responsabilidade. Nossa responsabilidade perante nossos atos e escolhas. Mas ele se refere ao 5º mandamento, que é não matarás. E aí parece estranho, né? Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu diria que tudo, né? Por quê? Se eu estou, a partir do momento que eu começo a tomar consciência das coisas, compreendendo um pouquinho melhor aonde eu estou, por que eu estou, como que eu aqui cheguei, cada um vai ter uma resposta diferenciada, mas eu acho que todo mundo consegue chegar no consenso disso. Eu me responsabilizo pela minha vida. E a gente está falando de uma criação divina, que é a vida. Não matarás. Se a gente parar para pensar, até agora, esses mandamentos que a gente estudou, eles não existem na lei dos homens. Não existe uma lei, se eu estiver errada, Adriana, que é advogada, pode me corrigir, porque eu acho que não existe uma lei que fale que você tem que amar a Deus dentro do Código Penal, sei lá. Ou que talvez exista um que você não pode falar o nome de Deus, ou que você tem que santificar esse nome, ou que talvez tenha de alguma forma que você tem que cuidar dos seus pais, talvez você seja penalizado se você deixá-los sem os devidos cuidados. Mas quando chega no não matarás, isso parece tão claro que você vai pagar por um ato desse tipo, de matar. E aí, matar no sentido de tirar a vida. Só que a gente não pode se limitar apenas no entendimento disso. Eu tirei a vida de um outro semelhante. Ou eu decidi tirar a minha própria vida. A lei, ela é muito mais ampla do que isso. E é nisso que a gente vai buscar conversar agora, para que a gente consiga trazer para os nossos dias, no hoje, se eu estou ou não cumprindo esse mandamento. E se eu não estou, por que eu não estou? Talvez porque eu ainda não tenha entendido muito bem o que seria não matar. Porque, de verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que eu não vou ouvir a resposta, mas pela cara de vocês, eu vou saber se vocês concordam ou não concordam comigo. Por quê? Será que existe alguém aqui que, em alguma situação, não chegou a pensar mais ou menos dessa forma? Ai, que vontade de te matar! Alguém já sentiu isso? Às vezes é com a esposa, às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, às vezes é com o vizinho. Ai, se eu pudesse, eu matava. A gente pensa isso. Mas a gente não vai às vias de fato, ou pelo menos a grande maioria de nós não faz isso.
Porque aquelas que chegam a fazer, num consenso geral, a gente vai dizer que ela está inadequada, ou desequilibrada, ou com algum outro problema, né? Só que a gente precisa expandir muito mais esse entendimento do que é matar. Eu sei que hoje também já existem algumas leis que punem aqueles que, por exemplo, matam alguns animais. Alguns. Outros não têm penalidade, né? E eu não vou entrar nesse assunto, que também é muito polêmico, né? Mas é muito mais do que isso. É muito mais de não matar seu semelhante, não matar um animal. É muito mais do que estar à parte da criação, estar distante da proposta maior do Pai. Então, da mesma forma como eu perguntei, quem nunca pensou isso, eu vou continuar perguntando, tá, gente? Será que todos nós, às vezes, não nos negamos a fazer, por exemplo, algo que já temos competência? Por exemplo, ajudar alguém num momento de necessidade. Vamos dar um exemplo bem simples, alguém que precisa de um desabafo. Será que nós conseguimos ouvir com atenção? Ou será que, em desrespeito, a gente ouve sem muita atenção aquele que vem e que necessita de uma palavra, que necessita de um consolo, necessita de um colo? Será que eu, dessa forma, não estou contribuindo para não melhoria, vamos dizer assim, da vida desse outro ser? Será que algum de nós aqui, em algum momento de muito estresse, de muita tensão, não chegou a ser desrespeitoso com alguém por uma atitude que alguém tenha tomado e que tenha nos desagradado? Será que esse meu modo de agir não demonstra a minha não valorização do outro? Será que nenhum de nós aqui, em algum momento, ao perceber que alguém tinha uma opinião diferente, diferenciada, não se sentiu incomodado por não ter a mesma opinião e, de certa forma, olhou com um certo desdém para o outro, por ele não compartilhar das nossas ideias, contribuindo assim para enfraquecer o sonho, o projeto de alguém? Será que nenhum de nós hoje acaba ocupando o seu tempo de uma maneira não muito criteriosa e fazendo algumas coisas ou pensando algumas coisas que não trazem nada de construtivo para a nossa vida? Eu diria até matando o tempo. Um tempo que talvez seja tão precioso que não retorne. Bem, fiz um monte de perguntas. Alguns vão se encaixar em algumas delas, vão ter respostas, outros não. Mas o que eu estou querendo trazer é que a gente reflita.
Não matarás poderia ser por nós entendido como um mandamento muito bem cumprido. Falar, ai, de todos os mandamentos, esse eu sei que eu estou cumprindo muito bem. Matar? Eu? Imagina, quem sou eu? Não compartilho com violência. Só que matar dentro da lei divina é muito mais do que um simples ato de tirar a vida, seja de um animal, de um semelhante, é muito mais. E aí a gente precisaria entender que quando esse mandamento foi trazido, o povo, na época, precisava ser contido, porque a violência e a falta de entendimento era muito grande. E aí, hoje, nós já somos civilizados, né? E a gente não precisa de tanto rigor, né? Mas a gente precisa, sim, de mais consciência. A gente precisa colocar mais luz, mais clareza naquilo que foi trazido há tanto tempo e que ainda continua fazendo parte da nossa legislação, porque nós ainda não nos responsabilizamos tanto pela vida. Então, a gente poderia, para não ficar muito pesado, começar a falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente tem em se responsabilizar. E aí, essa responsabilidade, ela pesa porque a gente se permite entrar num processo de muita pressão mesmo, sabe? De muita cobrança. E aquilo que a gente acaba não dando conta, muitas vezes a gente tenta jogar a responsabilidade para o externo, né? Então, algumas coisas que eu já poderia dar conta de fazer, eu prefiro justificar o meu não agir com alguma explicação que venha identificar um outro culpado, certo? E aí, eu não faço determinada coisa porque meu marido não deixa, ele não compartilha do que eu penso, ou eu não posso fazer isso porque minha mãe não me permite, eu ainda não conquistei tal coisa porque eu tenho meus filhos que dependem de mim. Então, justificativas a gente vai ter um monte para tirar de nós isso que nos pesa, que nós escolhemos olhar com esse peso, que é a responsabilidade. Mas esse modo de olhar é um modo um pouco equivocado nosso, sabe? Porque, por mais incrível que pareça, a responsabilidade e a liberdade são inseparáveis. Entendem? Então, quanto mais o ser evolui, mais responsável, sim, mas mais liberto ele se torna. Lembra daquela frase? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, a gente só tem que encaixar aí a responsabilidade também. Porque a partir do momento que nós estamos mais conscientes dos nossos deveres, nós nos tornamos responsáveis, mas em contrapartida, nós nos tornamos também mais libertos. Porque a responsabilidade é o que nos torna pessoas dignas, é o que nos faz reconhecer a nossa moralidade. E se nós entendemos isso, tudo aquilo que propicia a nossa evolução, o nosso progresso,
isso vai nos trazendo uma forma muito mais facilitada, eu diria, de nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio e, em consequência, nos tornarmos mais livres na escolha, nas ações, nas atitudes que vamos tomar. Então, tudo isso que eu estou introduzindo para conversar com vocês não vai, de maneira alguma, tirar de nós uma coisa que faz parte do nosso vivenciar enquanto encarnados, que são os conflitos. Nós vamos ter conflitos, nós vamos ter pessoas que pensam diferentes, e se nós não buscarmos a aceitação dessas diferenças, nós vamos estar sempre fugindo das nossas responsabilidades. Porque o que mais importa é o que eu já compreendo, não o que o outro compreende. Porque cada um tem as suas limitações, cada um está num grau evolutivo em que compreende de forma diferente as coisas. Então, eu não querer matar alguém porque pensa diferente de mim, vai justamente mostrar que eu já compreendo que o outro tem direito a pensar diferente de mim. E se ele pensa diferente de mim, foi toda uma construção que ele teve a oportunidade de ter, de acordo com as suas vivências e as experiências que teve, e essa construção diferenciada, eu não posso menosprezar. Mas é diferente eu entender que o outro pensa diferente e respeitar a opinião diferenciada do outro e eu compartilhar com ela. Eu não preciso compartilhar. E se eu não preciso compartilhar, eu também não preciso recorrer às vias de fato, de querer punir o outro por pensar diferente de mim. Porque quando eu penso, vontade de matar, é porque eu estou frustrado, eu estou insatisfeito com o que o outro me trouxe, o que o outro me apresentou. Mas quem sou eu para achar que o que eu penso, o que eu acho, é que é a verdade, que é o que está correto? Se eu acho que eu posso modificar o outro, eu estou muito enganado, porque a única pessoa que eu posso modificar sou eu mesma. E por que eu vou querer me modificar? Simplesmente porque o que eu estou vivenciando não está facilitando as coisas para mim, a maneira como eu escolhi enxergá-las. Então, por exemplo, se eu culpo fulano por eu não estar no meu melhor emprego, ou por eu não ter adquirido um bem que eu gostaria de ter, e esqueço as minhas responsabilidades, eu estou negando que eu seja capaz de aprender com as dificuldades que momentaneamente a vida me oferta para o meu crescimento, para o meu aprimoramento. Então, tudo isso é uma questão de como enxergar, como visualizar a vida que eu estou levando, sem querer que o outro compartilhe das minhas ideias, dos meus pensamentos, que esteja, de certa forma, aplaudindo tudo que eu faço. Eu não sei se eu estou sendo clara na maneira como eu estou trazendo, mas o que eu gostaria que a gente refletisse? Que não importa o que o outro faça, importa a maneira como eu quero enxergar o que eu aprendo com isso. E muitas vezes nós nos negamos a ter abertura para aprender com o outro, mesmo aquele que a gente acha que está fazendo tudo errado. Giane, você quer falar?
Boa noite novamente. Você está falando da questão né, que não importa o que o outro pensa ou faz, e sim a forma como eu encaro isso, né? Mas Sim, aí a pergunta aqui está justamente, mas quando a ação do outro vai contra mim, né? Que a pergunta é o seguinte: muitas vezes nós acreditamos que, sob determinadas circunstâncias, como em casos de legítima defesa, temos sim autorização de tirar a vida do outro. Como é que isso funciona? eu não sei se existe algum lugar que está escrito que eu estou autorizado a tirar a vida do outro. Olha, se tiver, gente, me desculpem, eu nunca vi isso. Eu acho assim, eu posso realmente buscar me defender sempre, porque eu tenho que me preservar. A minha vida é valorosa, mas isso não quer dizer que eu tenho o direito de querer sobrepor a minha vida à do outro. São coisas bem distintas. É lógico que eu não vou deixar que o outro me agrida ou tire de mim esse bem tão precioso, mas isso não quer dizer que eu, por isso, tenho o direito de fazer o mesmo com o outro. Eu acho que são coisas bem distintas, né? O não matarás significa muito mais do que retirada da vida física, porque às vezes você tirar de alguém um sonho, uma alegria, ou você desconsiderar um pensamento do outro, eu não sei, mas eu consideraria isso matar indiretamente, porque você tira o estímulo, tira a fé da pessoa, sabe? Em si mesma, principalmente quando você tem uma opinião relevante na vida dessa pessoa, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de abertura para entender e enxergar essas coisas. É, eu acho que é isso. Tem mais perguntas? Tem mais uma e ela tem totalmente a ver com o que você acabou de falar. Mesmo que estejamos falando de matar fisicamente, acredito que nossa negligência ou descaso para com o outro pode fazer com que não estejamos de acordo com esse mandamento, pois muitas vezes podemos causar situações que, mesmo sem nós sabermos, a médio e a longo prazo podem até contribuir com o desencarne do outro. Eu estou certo em pensar assim? A gente não tem como ter muito claro os resultados das nossas atitudes, pelo menos não a longo prazo, mas eu acredito que a gente possa fazer é ter bem claras as nossas intenções, né? Porque elas fazem parte de nós o tempo todo. Eu sei porque eu vou comer determinado alimento, mesmo sabendo que ele não me faz bem. Eu estou atendendo a uma vontade minha, certo? E isso, eu acredito que, mesmo sendo um exemplo mais simples, ele, ele pode ser direcionado para todas as outras situações, porque se eu tenho para comigo já um posicionamento daquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer, contribuir para que ocorra alguma coisa na vida do outro é um pouco complicado de eu avaliar com precisão. Porque às vezes eu uso dos meus melhores sentimentos para trazer algo para alguém, e esse alguém, naquilo que ele consegue absorver, ele percebe de uma maneira muito diferenciada. Então eu só posso responder pelos meus sentimentos, pelas minhas intenções, por aquilo que eu verdadeiramente me disponho a fazer. Será que eu respondi? O Aldomar quer falar? Quero sim. Boa noite.
Amém. Bom, no início, né, você falou sobre responsabilidade, que somos responsáveis por nossos atos, né? Essa responsabilidade, eu achei interessante que você falou que somos responsáveis pelos nossos atos, mas também somos responsáveis pelo aquilo que também não fazemos, né? Aquilo que deixamos de fazer. Eu achei interessante isso, me fez ver de uma outra forma. Mas isso tem uma relação direta com a lei de causa e efeito. Sim. Essa responsabilidade. É isso que eu queria entender um pouco mais. Sim, quando você pensa naquilo que você já é capaz de fazer e você deixa de fazer por escolha própria, você se compromete, não é assim? Você tem algo a fazer, sabe, mas se eu não fizer, alguém vai fazer, porque precisa ser feito, então alguém vai fazer. Então eu estou deixando aquém daquilo que eu já poderia fazer. Talvez, não sei se eu vou responder com profundidade isso que você está trazendo, que você está perguntando, mas a minha responsabilidade é dentro de tudo aquilo que eu já compreendo. E essa minha compreensão, ela é fruto de toda a minha vivência, de tudo aquilo que eu fui absorvendo enquanto eu fui vivenciando, e não só nessa encarnação, em outras também. E muitas vezes eu levo um tempo para compreender que não existe uma única forma de se fazer ou de se entender determinada coisa. Mas quando eu estou fazendo algo que tem sentido para mim, eu estou me responsabilizando. Porque muitas vezes o que acontece? Eu prefiro deixar de fazer algo por não querer me responsabilizar. Mas a responsabilidade das minhas atitudes é que fazem com que eu cresça, que eu amadureça, que eu comece a fazer uso verdadeiramente do meu livre-arbítrio. Entende? Será que eu fui clara? Se não fui, pergunta de novo, que a gente dá uma melhorada, né? Talvez a forma que eu falei não tenha ficado tão clara. Mas o que é interessante é que eu não posso exigir do outro aquilo que eu compreendo, porque o outro tem uma forma sua, particular de compreender as coisas. Mas aquilo que eu já sou capaz de fazer, aquilo que já é verdade para mim, se eu deixo de fazer, eu estou, de alguma forma, me privando daquela evolução, daquela facilidade que eu já poderia ter. Porque, às vezes, quando a gente fala em responsabilidade, a palavra parece que pesa. Mas ela não deveria ter esse peso, porque ela é justamente aquilo que nos traz os ajustes, sabe? O que eu sei, eu faço, o que eu não sei, eu ainda não faço. E eu sou responsável por aquilo que eu faço, porque já sei, e sou responsável por aquilo que eu não faço, porque ainda não sei. Deveria ser leve isso, mas a gente complica, porque a gente não acha legal. Ai, eu vou ser responsável. Gente, assumir a responsabilidade daquilo que eu já sou capaz de fazer é o que nos liberta. Sabe? Então, é um contrassenso. Parece assim, eu quero fugir da responsabilidade e eu continuo preso. Por quê? Se eu não assumo a responsabilidade, eu vou estar sempre na dependência de alguém. Como, por exemplo, se eu não me responsabilizo por alguma coisa que faço e prefiro me culpar, eu vou ficar como? Como coitadinho que errou, e alguém, olha, coitado, ele não sabia, então ele ainda tem que aprender. Só que a culpa, ela é algo que não me
agrega nada. Muito pelo contrário, ela só retarda a minha evolução, o meu progresso, a minha consciência, a minha tomada de consciência. Porque quando eu fico na culpa, eu sou a coitadinha. Então, como coitadinha, eu acho que as pessoas não vão ficar exigindo de mim determinadas coisas que eu até já poderia fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas, sabe? Responsabilidade não é algo para ser pesado. Responsabilidade é para te mostrar que você já pode muito fazer. E todos nós podemos. Cada um já tem conhecimento suficiente para se responsabilizar pelas escolhas que faz. E se as escolhas que se faz não dão bom resultado, não é para se culpar, é para continuar se responsabilizando por um aprendizado que ainda não teve. E buscar esse aprendizado. Então, as coisas podem ser muito mais leves. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente traz muito peso e não é para ser assim. Ou pelo menos não deveria ser assim. Porque quando eu assumo aquilo que eu sei e que eu já posso fazer, eu abro as inúmeras possibilidades que eu tenho dos aprendizados que eu ainda não conquistei. E eles vão chegando sempre no momento em que eu já estou em condições de absorvê-lo. Nada me chega fora do tempo. E se a responsabilidade hoje é algo por mim conquistado, que bom! Que bom que eu estou crescendo, que bom que eu estou amadurecendo, que bom que eu já sei o caminho que eu quero seguir, que eu não preciso de um outro me guiando, me conduzindo. É muito bom ter essa liberdade. Responsabilidade não é castigo, não é punição. Pelo contrário, é liberdade de agir conforme aquilo que já se sabe. E caminhar na direção daquilo que se ainda tem a aprender. Entendem isso? Às vezes a gente se pune por não saber determinada coisa ou por ter errado de alguma maneira. Mas se nós erramos e assumimos essa responsabilidade, não existe culpa, existe aprendizado, existe crescimento, amadurecimento, que é a proposta de nós estarmos aqui encarnados. Crescermos, aprendermos, nos melhorarmos, expandirmos nossa consciência, expandirmos os nossos entendimentos, sermos úteis. Sermos úteis não só ao outro, mas a toda a proposta divina, que é de nos tornarmos cooperadores do Pai. Parece algo grandioso, mas cada atitude nossa, ela demonstra esse passo que estamos indo, nessa direção. Quando eu me faço de coitadinho que não sei de nada, eu quero o quê? Me esconder? Será que é possível? Nessa altura? Querer me esconder das coisas que eu já sou capaz de fazer? Então, o não matarás é nos lembrar daquilo que nós já somos capazes de fazer. Sabe? Daquilo que nós já podemos contribuir com a criação divina. O Pai conta com o nosso auxílio. É lógico que ele sabe em que momento evolutivo nós estamos. Determinadas coisas, é lógico que ele não vai exigir que façamos. Ainda não aprendemos. Mas e o que a gente já sabe? A gente coloca em prática? Será? A minha tolerância para com o outro, a minha compreensão de que eu posso pensar e entender de maneira diferente do outro, e que o outro tem todo o direito de demonstrar a sua maneira particular de pensar, sem que com isso eu tenha vontade de matá-lo?
Não matarás é não matar o sonho de alguém. Quantas vezes a gente se presta a isso? Aquele que chega até nós e nos conta um projeto de vida, algo que fez ou intenciona fazer. E nós simplesmente desvalorizamos, ou desprezamos, ou menosprezamos. O que nós estamos fazendo? Matando. Não é? Fala, Giane. Vou fazer pergunta e se você não entender, depois qualquer coisa a pessoa manda de novo. Que a pergunta é a seguinte: a responsabilidade para com o outro tem um limite, né? Para que assim não nos sintamos a culpa? Não sintamos a culpa? Deixa eu repetir. A responsabilidade para com o outro tem um limite, né? Para que assim nós não sintamos a culpa? Na verdade, culpa a gente não deveria sentir nunca, né? Culpa é algo que a gente deveria tirar do nosso vocabulário, porque ela não nos ajuda em nada, ela só nos atrapalha, né? Mas, nossa, esqueci a pergunta já. Quando você para pensar naquilo que você pode fazer pelo outro, é lógico que você vai estar sempre se baseando naquilo que você compreende. Nunca vai ser a compreensão do outro. Você pode estar muito bem intencionado, mas será que aquilo que você se propõe a fazer pelo outro é aquilo que o outro espera que você faça? Ou é aquilo que vai verdadeiramente auxiliá-lo? Então, tem algumas questões que a gente não precisa ter tanto, como é que eu poderia falar? Ter tanto receio de fazer. O que conta muito é a nossa intenção. Se ela é uma intenção de auxiliar alguém, eu posso ter um limite, é verdade, porque eu não devo fazer tudo pelo outro, mas eu posso ir até onde eu compreender que aquilo vai auxiliar. Não precisa ser de outra forma. A gente não precisa complicar tanto as coisas. É que, na verdade, a gente tem uma facilidade nisso, né? De complicar as coisas, de achar que a gente tem como solucionar todas as questões. De verdade, a gente não tem, né? A gente só precisa ter bom senso. O que o outro precisa fazer para adquirir o aprendizado que ele ainda não tem? Se eu fizer por ele, eu vou estar ajudando? Talvez seja mais ou menos por aí que eu vou entender até onde eu posso chegar. Para não tirar a oportunidade do outro do aprendizado que ele precisa. Até porque, quem disse que sou eu que estou certo? Que não é o outro que está fazendo certo e eu estou ali só me achando. Ok? Tem mais perguntas? Mais duas. Mas, mesmo que não nos culpemos pelos erros, aqueles que prejudicamos podem acreditar que somos culpados. Como lidar com isso? Bom, já é complicado a gente lidar com aquilo que nos cabe. Se a gente for lidar com aquilo que compete aos outros, aí sim é que a gente não anda, né? O outro tem todo o direito de colocar a culpa em nós naquilo que ele achar que é, porque para ele vai tirar um peso, né? Não é? Ele está sendo, assim, talvez bem bonzinho para com ele. Eu boto a culpa no outro e aí eu consigo conviver bem com essa situação. Mas a gente não tem que buscar culpados para as coisas, né? A gente só tem que se responsabilizar por aquilo que faz. Se eu compreendo uma coisa e ajo de acordo com aquilo que eu compreendo, mesmo que depois eu venha a compreender de uma maneira diferente, eu não tenho que buscar culpa. Eu só tenho que fazer as mudanças e adequar o meu novo entendimento àquilo que eu estou fazendo.
E eu nunca vou agradar todo mundo. E isso é claro. Alguém sempre vai buscar trazer para mim a responsabilidade daquilo que talvez não consiga ainda fazer sozinho, ou que talvez traga um pouco mais de acalento, um pouco mais de tranquilidade, porque quando eu tenho a quem culpar, eu talvez fique um pouco mais leve, né? O meu apoio quer falar, né? Pode falar, Aldomar. Quero sim. Você falando aí, eu lembrei de uma história que a Brenda, minha esposa, ela precisou viajar a trabalho, e aí ela ia ficar uns 3 dias, né, fora de casa, e eu tinha que ficar com o Caetano. E aí, ali naquele momento, eu fiquei com, não sei se foi medo, ou se foi, sei lá, zona de conforto, eu fiquei com um receio de ficar sozinho com ele. E aí veio a questão da responsabilidade, que é o que você está dizendo, né? Falei, não, eu vou ficar, eu vou assumir essa, vamos ver o que vai dar. E acabou que agora, quando toda vez que ela fala que vai viajar, eu acho o máximo, porque foi a melhor coisa que aconteceu. Assim, eu fiquei mais próximo. Enfim, então, assim, eu acho que eu consegui vencer o medo e também sair dessa zona de conforto, que a gente sabe que às vezes a gente tá ali e precisa sair, né? Então, responsabilidade talvez seja uma palavra que tenha recebido uma conotação muito pesada dentro de alguns entendimentos que foram trazidos já há muito tempo, né? Mas para que a gente comece a modificar esse olhar tão pesado para a responsabilidade, a gente pode começar a exercitar também essa liberdade que ela nos dá. Porque quando eu me torno responsável por algo, eu me sinto também liberto para agir em coerência com aquilo que eu acredito. Mesmo que eu tome determinadas atitudes cujos resultados não sejam os mais esperados. Eu ainda assim vou estar trilhando um caminho que vai me favorecer muito mais dentro dos aprendizados que eu ainda preciso adquirir. Às vezes, a responsabilidade, ela tem uma conotação de peso, justamente porque eu não quero me posicionar, sabe, naquilo que eu já tenho condição de fazer. Você, com certeza, tinha condição de ficar com seu filho sem problema nenhum, mas era algo novo, e a dúvida de repente, falhar ou se sentir inseguro fez com que você, né, se amedrontasse. Mas, na verdade, a responsabilidade, ela nos torna fortes, porque ela nos faz enxergar aquilo que a gente já é capaz e aquilo que a gente precisa se aprimorar. E é tudo que a gente precisa ter clareza. É em que momento nós estamos, o que eu já sei e o que eu ainda tenho a aprender. É lógico que o que eu tenho a aprender é muita coisa, mas aquilo que eu já percebo, que eu estou no caminho certo, esse pouco que eu já posso perceber, ele me traz um fortalecimento muito grande. E é disso que a gente precisa quando a gente se coloca frente a algumas situações novas. Entender que se eu não sei, eu vou aprender. E se eu precisar de ajuda, eu vou ter que recorrer a quem sabe e buscar essa ajuda. Então, se tornar responsável é a melhor forma da gente se libertar. E a gente acaba enxergando responsabilidade com peso. E olha, o que peso tem a ver com liberdade? Liberdade não é algo que faz a gente pensar em alçar voos, né? Se sentir livre, solto. E a gente confunde tudo, porque a gente não dá a chance, não dá abertura
para tudo aquilo que a vida nos oportuniza. É bem por aí mesmo, Aldomar. A gente precisa se testar para perceber que é capaz. Senão, como saber? Não é? Jeane. Como podemos encarar nossa responsabilidade se, sem intenção, acabamos destruindo os sonhos do outro e principalmente os nossos próprios? Olha, sonhos, muitas vezes são construções um pouco abstratas. Responsabilidade é algo muito concreto. Talvez essas duas coisas, elas não se misturem tão bem, porque muitas vezes nós não temos muita clareza naquilo que nós realmente desejamos. Porque se eu assumo a responsabilidade da minha vida, significa dizer que eu vou estar muito mais liberto para fazer tudo aquilo que eu intenciono fazer. Agora, eu ter responsabilidades na vida do outro é muito relativo. Porque se você diz, eu tenho responsabilidade na vida do meu filho, ok, beleza, qual a idade do seu filho? Ele ainda depende de você? Então, beleza, a sua responsabilidade é grande. Mas nós, muitas vezes, já temos condições de caminhar sozinhos e continuamos a utilizar dessas mesmas justificativas. Ou muitas vezes nós nos apoiamos ou nós necessitamos tanto do outro em nossa vida que nós continuamos a fazer aquilo que já não é de nossa competência na vida do outro. Então, a clareza, ela precisa existir quando nós temos uma tomada de consciência, sabe? Daquilo que realmente nos compete e daquilo que não mais nos compete. Talvez eu não tenha sido muito clara na minha resposta, mas eu nunca tenho total responsabilidade por nada na vida do outro, a não ser quando esse outro depende única e exclusivamente de mim, ou porque ele ainda é uma criança, ou porque por algum outro motivo, seja ele mental ou físico, essa pessoa também dependa de mim. Do contrário, as responsabilidades, elas são compartilhadas. Eu nunca vou responder por algo que ocorre na vida do outro sozinho. A gente precisa começar a ampliar um pouquinho essa maneira de enxergar as coisas, sabe? E tirar esse peso, achando que a gente tem uma responsabilidade no todo. Não, a gente compartilha responsabilidades. A única responsabilidade que é só minha são as minhas escolhas. E nem elas precisam ter tanto peso, porque como eu ainda não sei tudo, duvido que alguém possa aqui dizer que já sabe, como é que eu posso achar que eu nunca vou errar? Que eu nunca vou me equivocar? Que eu nunca vou fazer algo que não tenha um bom resultado? Então, mesmo que eu assuma a responsabilidade de tudo, isso não quer dizer que eu não vou errar. Somos aprendizes, estamos como aprendizes e temos muito a aprender ainda. Pode continuar, Jeane. O ponto é, queremos abraçar tal responsabilidade? Porque enquanto pensarmos que ter responsabilidade é ruim, sempre tentaremos nos afastar das situações que nos trarão responsabilidade pelos seus resultados. Se puder comentar um pouquinho. Quer que eu repita?
Não, não precisa. Essa fala, ela diz muito de quem não quer crescer. Não sei se isso que eu estou falando fere a quem ouve. Espero que não, porque a intenção não é essa. Eu acho que a gente tem que ter uma tomada de consciência das coisas. Quando eu digo que eu não quero me responsabilizar por algo, significa que eu não quero crescer, que eu quero continuar a ser dependente de alguém, que eu quero que alguém se responsabilize por mim, quando eu já tenho total competência para isso. Volto a dizer, o fato de eu ser responsável não quer dizer que eu não vá errar, que eu não vá falhar, que eu não vá fazer coisas que desagradem, ou que me tragam prejuízos, ou que me machuque, ou que machuque alguém. Porque se estamos aprendendo, não vamos acertar sempre. Isso é lógico, não é? Será que eu estou falando alguma coisa assim? Então, não, né? Porque se nós estamos aqui, é para quê? Para aprender. A gente se matricula numa escola porque a gente não sabe. Aí a gente vai e vai assistindo as aulas e vai aprendendo. Aí a gente vai e faz umas provas. Aí a gente vê, poxa, não fui bem nessa, vou ter que estudar para uma próxima. Nós estamos nessa escola. O aprendizado ainda não se concluiu. A gente acha que sabe alguma coisa até chegar à prova. Quando chega a prova, às vezes a gente se dá bem, às vezes a gente não se dá bem. Significa o quê? Que nós estamos dentro de um processo que não se findou e que eu também não sei se tem fim, porque se nós temos uma vida eterna, eu acho que o aprendizado vai acompanhar isso também. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais leve na maneira como a gente conduz essas exigências para conosco mesmo, sabe? Se eu sei que eu não sei tudo, o fato de eu errar não pode ser algo tão penoso. Eu falar, vou me responsabilizar pela minha vida de agora em diante. Por que isso tem que ser ruim? Por que isso tem que ser pesado? Quem mais me julga, quem mais me condena, sou eu mesmo. O Pai me conhece. Ele sabe o que eu sou capaz e o que eu ainda não aprendi. Mas, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Então, se eu erro, eu falo, normal, está aprendendo. Agora, eu não posso errar? Por que eu não posso errar se eu ainda não sei? A gente transforma as coisas num suplício, sabe? A gente quer conseguir fazer tudo com perfeição. Peraí, se eu já soubesse fazer tudo com perfeição, o que eu estaria fazendo aqui? Nesse mundo de provas e expiações que nem regeneração chegou ainda. Nós estamos nesse processo. O aprendizado se faz de lição em lição. Em algumas eu me saio bem, em outras não. E está tudo bem. Era para ser leve, mas a gente não consegue. Não matarás. Ai, que bom, eu não mato mesmo. Mas olha o peso que você traz para você quando você não é capaz de realizar alguma coisa que você acreditava que era. Você não está se machucando, não está se maltratando, não está se matando. Nós não aprendemos. Não matarás não é matar só o outro, é não se matar também. Sabe? E quando eu falo não se matar, não é cometer um suicídio, porque esse também é algo que a gente vai responder. Não importa como, mas a gente vai responder. Agora, a gente se mata aos pouquinhos, de tanta cobrança, de tanta exigência, de tanta. Ai, chega a cansar, não chega? Não precisa ser assim. Deus nos conhece exatamente como somos, como estamos. Ele sabe exatamente o tempo que vai levar para a gente aprender isso ou aquilo. Nós é que achamos que já tínhamos que saber tudo. Será que dá? Não dá. Tudo a seu tempo. Com calma. Um pouquinho mais de serenidade, um pouquinho mais de
amorosidade, principalmente conosco. Fala, Giane. Leonardo quer fazer uma pergunta. Léo. Ok. Rose, você falando sobre responsabilidade, me lembrou, um long time ago, acho que num livro do André Luiz, Ação e Reação, eu acho que ele fala do seguinte, que a nossa responsabilidade está ligada ao tamanho do nosso conhecimento, alguma coisa assim. É isso mesmo? Sim, é verdade. Mas a gente sabe aquilo que a gente sabe? Você sabe o que você sabe? Nós sabemos o que nós sabemos? A gente acha que porque lê um livro, assistir um filme, assistir uma aula, a gente já sabe. Será que a gente já sabe? E quem disse que a gente tem que aprender? Lendo um livro, assistindo uma aula? Quem disse? Quem falou que o aprendizado acontece da mesma forma com todo mundo? A cobrança que a gente faz em cima de nós mesmos é muito cruel, porque ela nos maltrata. E não precisa ser assim. Não matarás é principalmente não matar nossos sonhos, nossas alegrias, nossa simplicidade, nossa boa vontade. Às vezes é o que nós temos. Não sei fazer nada, mas tenho uma boa vontade. Essa boa vontade te direciona a aprender. Em quantas lições? Sei lá. 1, 2, 3, 4, 10 mil. O que importa se a nossa vida é eterna? Não é? Ou será que isso também já mudou? Eu entendo assim. Eu tenho todo o tempo do mundo para aprender tudo o que eu quiser. Agora, sou eu que cobro de mim aquilo que eu já sei e aquilo que eu não sei. Só que a questão é aquilo que eu já estou em condições de fazer. Eu faço? Não matarás. Eu sei respeitar o outro no momento em que ele está? Eu exijo do outro aquilo que ele já pode me dar? Porque quando eu falo que eu quero matar alguém, é porque o que ele está fazendo me tirou do sério. Mas se aquilo que ele me tirou do sério é o que ele sabe fazer, eu posso exigir que ele faça diferente? Ué, se ele soubesse fazer diferente, ele não estaria fazendo diferente? Ou ele está querendo só tumultuar as coisas? Às vezes a gente tem essa intenção, né? Vou provocar bastante o outro, mas falando sério, gente, a gente precisa buscar um pouquinho de clareza. Nós não somos o centro do universo. As coisas que não chegam, não chegam para nos afetar. Elas simplesmente chegam. O outro, muitas vezes, nem sabe que eu estou completamente irritado ou... como é que a gente fala? Quando é além de nervoso, você está... não sei, não importa. Que alguma atitude dele conseguiu trazer essa sensação tão horrível a ponto de nós desejarmos matá-lo. Às vezes ele está tão bem intencionado e traz para a gente algo que ele fala, acha até que vai nos agradar e nós, como que pode? Cada um está aprendendo no seu tempo, no seu ritmo, do jeito que pode, do jeito que consegue. E a gente não tem como exigir do outro aquilo que a gente acha que tem que ser, que é o certo, porque nem isso a gente sabe se é. Eu acho que é certo isso, mas o outro vem e me apresenta uma outra maneira. Quem sabe a maneira dele não é mais certa, não é? Fala, Jean.
Quanto mais nos afastamos e recusamos a enfrentar os resultados de nossas ações, mais presos ficamos dentro de nós mesmos. E, às vezes, ficamos batendo na mesma tecla, querendo resultados diferentes, ou até mesmo dando murro em ponta de faca, achando que não vamos nos machucar. Seria isso? Sim. Eu acho que todos nós aqui já vivenciamos situações assim, da gente querer solucionar alguma coisa agindo sempre da mesma maneira e obtendo o mesmo resultado. Isso significa o quê? Que nós ainda não ampliamos o nosso olhar, o nosso entendimento ainda não se fez por completo. Então, nós continuamos a bater em ponta de faca, sim. Por quê? Porque é até ali que nós alcançamos, nós ainda não expandimos o nosso entendimento. Então, muitas vezes, a gente é turrão que a gente fala? Quando a gente, né, a gente acha que tem que ser daquele jeito, mas nem sempre é porque nós estamos, assim, fechados para um determinado raciocínio. Muitas vezes é porque nós ainda não entendemos que não precisa ser só daquele jeito. Porque, vamos compreender uma coisa, tudo que nós sabemos hoje foi uma construção ao longo de um tempo, experiências vivenciadas e construídas. A gente não desconstrói isso de uma hora para outra. Então, para que a gente tenha um olhar diferenciado das coisas, a gente, aos poucos, vai se possibilitando abrir isso, né? Quando esse mandamento foi trazido, não matarás, ele era exatamente isso, não tire a vida do seu semelhante. Por quê? Porque o outro tem tanto direito à vida quanto você. E você não é melhor do que ele para achar que pode fazer o que só Deus tem direito a fazer, né? Só que hoje, o não matarás, a gente consegue esmiuçar muito mais. Não matar o sonho, não matar a alegria, não matar os desejos do outro, sabe? Tudo isso está dentro desse entendimento. Não tem nada pior do que alguém chegar para você com uma ideia de um projeto, de algo que quer fazer, e você de cara já descartar, falar, nossa, isso é impossível, é impraticável, você não vai conseguir nunca isso. Matar o sonho de alguém. E a gente faz isso. Às vezes, até com uma boa intenção, porque a gente acha que o outro vai sofrer, porque vai ter decepções, vai ter um caminho muito dificultado nesse projeto que ele está querendo construir, mas quem somos nós para dizer que ele não vai ser capaz? As grandes ideias, as grandes criações, sempre foram, de alguma forma ressarchadas por outros, que não conseguiu alcançar a ideia e o pensamento daquele. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado em respeito ao outro, daquilo que nos é trazido, daquilo que nos compete fazer em prol do outro. Eu não preciso estimular o outro a fazer qualquer loucura, mas eu também não posso desestimulá-lo a buscar realizar seus sonhos, seus projetos, de se realizar na vida. É para isso que nós estamos aqui, para viver da melhor forma que pudermos. Pode falar, Jean. E quando a gente é obrigado pelos pais a enfrentar uma escola que não gostamos? É também porque não queremos crescer? Pode ser e pode não ser. Se você tem um bom relacionamento com seus pais, e tudo que eles dizem para você ter uma boa audição, faz sentido, é bem acolhido, você não teria
resistência a alguma colocação que seus pais fizessem, né? Vamos dizer assim, olha, essa é a melhor escola para você. Se meus pais estão dizendo que eu só tenho que ir, e tá tudo bem. O problema é o momento em que você está. O momento em que você se encontra faz toda a diferença. Se você está no momento de se autoafirmar, pode ser a melhor escola, pode ser tudo de melhor, mas foram seus pais que escolheram, não foi você. E aí você pode olhar com um certo desdém, porque partiu dos seus pais, e aí você pode achar que está sendo uma imposição, que eles não sabem direito aquilo que você realmente quer. Então, pode ser inúmeras formas, pode ter várias vertentes essa mesma colocação. O que é necessário? Eu entender o que eu tenho de proposta para comigo. Se é estar de, como é que é? Picuinha com meus pais, ou estar fazendo verdadeiramente uma escolha verdadeira para um futuro melhor para mim, por entender já o que eu quero. Então, são N possibilidades aí, né? Acho que é. Pelo menos é assim que eu vejo. Tem mais uma, pode fazer? Pode. Mesmo tendo um certo aprendizado, ainda podemos falhar por falta de nos vigiar? Olha, se há uma coisa que a gente está, de certa forma, predestinado, eu vou dizer assim, tá, gente? É a falhar. Porque só quando a gente falha é que a gente para pensar em como poderia ser de outra forma. Porque quando tudo dá muito certo, a gente até esquece de olhar o em volta. Sabe assim? Você vai indo numa direção, tá dando tudo certo, os sinais estão todos abertos e você vai indo. Só mesmo quando o sinal fecha, é que você para ali, olha quem está do seu lado, o que tem ali na frente. Então, às vezes, é preciso que isso aconteça, para que a gente tenha esse olhar diferenciado das coisas, sabe? A vida, ela tem como proposta para conosco nos fazermos melhores, nos fazer crescer, trazer para nós os aprendizados que nos são necessários para nos fortalecer enquanto seres divinos e eternos que somos. Então, se tudo estiver muito simples, muito fácil, será que eu vou aprender? Eu não estou dizendo também que a gente só aprende sofrendo, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem determinados aprendizados que ficam muito gravados e muito presentes, muito fortes em nós, quando tem alguma dor. E a partir daí, a gente começa a ter uma visão diferenciada das coisas. Se nada em nós nos incomoda, nós não paramos para enxergar com um pouco mais de atenção as coisas. A gente simplesmente vai vivendo e está tudo bem, vai indo. Mas se alguma coisa nos interrompe, esse momento é o momento que a gente precisa para se posicionar, ver tudo que já foi vivenciado, se responsabilizar, porque se aquilo que nós estamos vivenciando aconteceu, eu tenho, sim, a minha parcela de responsabilidade, e a partir daí escolher seguir nessa ou naquela direção. Então, eu acho que a gente é tão abençoado, eu diria, sabe? As bênçãos do Pai incidem tanto em nós, que não importa o caminho que a gente escolha, a gente sempre vai aprender. Sempre. Escolhi o caminho errado, não tinha, era um precipício. Nossa, que vista linda. Que maravilha, tudo que eu pude observar dali. Eu jamais viria se eu não tivesse ido naquela direção. E a partir dali, com tudo que eu observei, com toda essa bagagem que eu vou acrescentar, que eu já tenho, eu sigo numa outra direção. Então, a nossa responsabilidade
é de assumirmos a nossa atenção e os nossos cuidados com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Estarmos nos abrindo para isso, estarmos nos permitindo crescer, sem buscar culpados para aquilo que não dá certo, sem justificativas que não nos trazem nenhum consolo. Se nós estivermos de posse da responsabilidade da nossa existência, não importa o caminho, nem o que ele nos traga. Tudo que vier vai ter aprendizado, vai ter esclarecimento, crescimento, vai ser de utilidade para nós. Fala, Gena. Então, a última pergunta, né? Já foi encerrado. Na verdade, não é só uma complementação daquela pergunta sobre a questão da escola, né? Quando os pais nos colocam, né, numa escola que nós não gostamos, como você associaria, né, essa questão quando a gente fala dessa escola como nosso planeta escola, né? Quando essa nossa rebeldia é em estar nesse planeta escola. Bem, eu acredito que a sabedoria divina não se engana. Então, se todos estamos nesse momento habitando esse planeta, com certeza, significa dizer que todos nós temos muito a aqui aprender. A nossa resistência é fruto da nossa incapacidade de nos reconhecermos no estágio em que estamos. Porque se nós tivéssemos plena e total confiança naquilo que o Pai nos oferta, nas diversas formas, né, através da família na qual nos recebe nessa existência, da jornada que nós percorremos através deste caminho, né, dessa atual existência, se nós tivermos essa confiança no Pai, nós não temos por que duvidar. O problema é que nós estamos sempre a questionar. Isso não é ruim. A gente tem que questionar, sim. Mas a gente tem que questionar com o intuito de crescer, não com o intuito de estar modificando aquilo que não nos compete. Porque tem coisas que estão ao nosso alcance, tem outras que ainda não estão. E quando eu falo ainda, porque eu acredito que num futuro bem distante, a gente vai conhecer muito mais coisas. E aí a gente vai ter como falar com bastante propriedade, como Jesus falava, sabe? O Pai, como aquele ser que está ali o tempo todo ao lado. E a gente ainda não alcançou isso. A gente está ainda muito rebelde, muito, às vezes, contrariado, porque está vivenciando uma vida que não é exatamente aquilo que a gente queria. Mas se há uma coisa que eu acredito e que eu não sei se eu posso passar essa convicção para vocês, é de que ninguém está no lugar errado. Estamos aqui nesse planeta escola, neste momento em que o planeta passa por algumas questões bem pontuais, né? Essa nossa questão com esse coronavírus e tudo mais que está se acumulando, né? Porque são diversas questões que vêm a partir disso, né? A nossa inconformidade com, seja lá com o trabalho, com o clima, com a família, seja lá o que for, eu tenho absoluta certeza, e eu estou falando por mim, não é algo que eu posso dizer que vocês têm que compartilhar comigo. Eu acho que não tem erro. A providência divina não se equivoca. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, vivenciando com as pessoas que a gente deveria. E
compartilhando de um momento único, em que, se nós formos responsáveis e coerentes, nós tiraremos o melhor proveito de tudo. Porque não existe, opinião minha, não existe nada que ocorra em nossas vidas que tenha um propósito que não seja o do nosso aprimoramento, do nosso crescimento, de nos fazermos melhores, de enxergarmos os nossos potenciais e multiplicá-los. Então, eu acho que não existe erro. Nós é que, na nossa arrogância, em acharmos que já somos isso ou aquilo, ficamos apontando apenas as coisas que nós achamos que estão erradas. Mas como justificativa, nós de verdade não temos nada, porque Deus nos colocou exatamente onde precisamos estar, com as pessoas com as quais precisamos aprender, no momento do planeta em que as coisas estão acontecendo, porque necessitamos dos aprendizados que nos serão possibilitados hoje. Então, o que nós precisamos exercitar em nós é a nossa gratidão. A gratidão por esse Pai que nos possibilita aprendermos, até mesmo quando nós não queremos. Porque nós somos rebeldes. Se isso é bom, se isso é ruim, eu ainda não sei. Eu acho que dificulta, porque quando você fica contrariado, você leva um tempo maior para perceber que se você fizer logo, resolve. Sabe aquela coisa que você fica adiando, e fala, não tem jeito, eu tenho mais é que fazer, aí você vai e faz, fala, pois quanto tempo perdido. Se eu já tivesse feito, já estaria descansando agora e fazendo uma coisa mais agradável. Então, a gente precisa parar de procurar problema e enxergar mais soluções. E ter o coração mais repleto de gratidão, porque quantas coisas a gente esquece de agradecer. Esse tema, para mim, ele foi, de certa forma, um desafio, né? Porque eu não sou diferente de ninguém, lógico, né? Quantas vezes eu quis arrumar culpados para as coisas que eu ainda não gostaria de me responsabilizar ou vir a fazer. E parando para pensar nisso tudo, eu vejo quanto tempo a gente perde, às vezes, sabe? Em ficar relutando, em fazer aquilo que a gente já tem condição de fazer. Pode ser que a gente faça errado? Com certeza, pode ser. Mas não é para isso que a gente está aqui? Não é para aprender? Por que a gente não se abre para o aprendizado, então? E quantas pessoas estão ao nosso redor a nos auxiliar, a nos estender as mãos e nos auxiliar a levantar quando a gente cai, quando a gente tropeça? Será que a gente está enxergando isso também? Não matarás. É entender que mesmo que a gente tenha uma vontade muito doida de reagir de uma maneira bem grosseira, vou dizer assim, talvez a gente precise abrir um pouquinho mais o nosso olhar e o nosso entendimento e perceber quanta coisa essa pessoa que nos provoca esse sentimento pode estar a nos ensinar. Então, talvez eu não tenha falado tudo aquilo que o tema poderia estar esmiuçando, mas eu acho que de importante é a gente compreender que há diversas formas da gente estar matando nossos sonhos e os sonhos dos outros, matando a nossa confiança em nós mesmos e nos demais, e principalmente matando a nossa fé nesse Pai que é todo amor, que é todo bondade, e que já pensou em tudo
tudo é perfeito. Só que como não é do jeitinho que a gente gostaria, a gente fica arrumando defeito, né? Então, a gente precisa, talvez, trazer um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de suavidade, para transpor as dificuldades que a vida, às vezes, nos mostra, acreditando que essa escola, a gente está matriculado, mas que o nosso verdadeiro lar, para onde a gente vai retornar, existe um lugar onde nós vamos estar sendo recebidos, amparados, aconchegados, e é só a gente ter paciência para esperar, mas não a paciência de quem nada faz, a paciência de que saber que está tudo no controle de quem muito sabe, e que a nós compete fazer a nossa parte, o melhor que pudermos, principalmente não matar os sonhos, as alegrias, a confiança, não matar a ilusão, os desejos, e tudo aquilo que faz com que essa nossa vida seja tão valorosa para todos nós. Então, eu tinha uma coisa para ler que eu queria muito, mas eu não sei se dá tempo, porque quando eu estudei para a palestra, ficou muito uma mensagem do nosso amigo Emanuel, ou melhor, Emmanuel, e eu queria, mas eu não sei nem se eu vou achar, gente, porque a gente começa a fazer a palestra e parece que eles somem com tudo. Tá aqui, eu achei. Será que dá tempo? Ou a gente está muito em cima? Se pode, façam assim. Não? Não. Pode. Então, eu vou ler. Vou tentar ser... Não vou ler rápido, não. Vou ler do jeito que... Ó, é uma mensagem, vocês vão encontrar essa mensagem no livro Ceifa de Luz. É uma mensagem do Emmanuel. E é uma mensagem, é a 25, Lei e Vida. Vou ler então, tá? Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque as suponhas inadequadas, de vez que toda tarefa promove querer... eu acho que eu vou ter dificuldade para ler. Quer saber? Não vou ler, gente. Não vou ler. Vocês procurem e leiam. O que eu quero passar para vocês, ao ler essa mensagem que eu iria ler, é que nós precisamos expandir o nosso olhar para tudo aquilo que a vida nos traz e nos colocarmos em condições de cooperadores do Pai. Porque determinadas coisas parecem impostas, mas não são. Nós vamos estar sempre tendo no nosso caminho a oportunidade de aprender se nós estivermos de olhos abertos a enxergar. Não matarás significa dizer, viva, preserve a vida, preserve seus sonhos, estimule outros a sonhar, a viver, a ter uma vida mais prazerosa, mais intensa. Tem um monte de coisas aí que a gente poderia falar, mas não importa. O que é importante é que depende de nós valorizarmos a vida que temos. Problemas, dificuldades, sempre teremos, porque o aprendizado, ainda neste nosso momento de evolução, ainda se faz dessa forma. Acredito eu que um dia a gente vai conseguir evoluir de uma maneira mais suave, mas nesse momento
que a gente assuma a responsabilidade, que a gente assume a responsabilidade da nossa vida e de tudo aquilo que a gente pretende construir de melhor, acreditando sempre que o Pai está no comando e Ele não desampara nenhum dos seus filhos. E é isso, tá bom? Parei por aqui, gente. Eu vou fazer minha oração, agradecer. Espero não ter tumultuado muito, mas que a gente tenha esse desejo verdadeiro de fazer a nossa vida ser um templo de harmonia, de alegria, de amor, de realização, ok? Divino e amado Pai, queremos agradecer mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos, refletindo, compartilhando aprendizados, ensinamentos, entendimentos que podem, de alguma forma, vir a suavizar, a serenar nossos corações e, dessa forma, transformar nossas vidas em vidas mais alegres, mais tranquilas. Permita-nos, Pai, que a cada dia estejamos mais abertos a tantos aprendizados que ainda teremos e que retiremos dele tudo aquilo que possa nos transformar em pessoas cada dia melhores. Te agradecemos por tudo, Pai, hoje e sempre. Que assim seja.